Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje já disputou 2 Jogos Paralímpicos, em Londres 2012 e no Rio de Janeiro 2016. Ítalo Gomes, detalhe, tem apenas 22 anos. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista, receber a gente aqui no Centro Paralímpico Brasileiro e 22 anos, já 2 Jogos Paralímpicos no currículo. É dom ou é muito treino? Primeiramente aí, alô galera do Mais Esporte, estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui na minha casa, onde eu treino todos os dias. E respondendo sua pergunta, cara, então, não sei, cara, assim, eu acho que eu sempre gostei muito de treinar, sempre me senti muito bem com a água. Então, assim, pode ser que uma coisa complete a outra, entendeu? Tem o dom, mas o treino também é fundamental. Com certeza. Ítalo, qual que é a sua deficiência e é de nascença? Sim, essa deficiência minha mãe contraiu quando ela estava grávida de mim, a rubéola. E devido à rubéola, eu nasci com má formação dos membros inferiores. Então eu tenho um comprometimento de quadril, joelho e a musculatura da perna, ela não é normal, entendeu? Então eu já passei por diversas cirurgias. Tá. A sua entrada no esporte foi uma paixão à primeira vista ou você começou e se começou, foi na natação por causa da sua deficiência para te dar um auxílio? Cara, então, assim, eu sempre gostei muito de água, tudo que tinha relacionado à água, piscina, sabe, banhar de tudo. Então eu sempre gostei muito de estar na água. E quando eu era criança eu tinha muito problema de bronquite e tinha deficiência, né? Aí minha mãe me levou no médico e tal, ela comentou com o médico, ele sofre muito de bronquite, tinha crises. E ele falou, a natação é um bom esporte para ele desenvolver tanto a respiração dele, né, que você desenvolve melhor os pulmões, e também a deficiência dele, que ele vai ficar na água e tal. Então teve um momento da minha infância que eu passei a fazer natação. Só que daí, foi ali entre meus 4 a 6 anos, aí minha mãe engravidou da minha irmã e não tinha como mais ela me levar aos treinos. Então a gente parou, né? Porque eu não ia falar, amor, você tem que me levar. Claro. Não, entendi, tranquilo. E assim, mesmo parado, sempre que alguém, vamos num clube, eu ficava todo feliz, sabe? Porque lá onde eu moro e tal, não é muito fácil assim ter piscina, no meu bairro ali, entendeu? Então, que é um bairro mais tranquilo, assim, não é um bairro de classe nobre, sabe? Então, sempre que eu ia no clube, eu ficava feliz. E depois que minha irmã nasceu e tal, e até então eu só fazia fisioterapia. E uma vez eu fui no médico e ele falou, tem a natação e tal. E como eu não gostava muito da fisioterapia, porque eu achava aquilo muito monótono e tal, e eu sou uma pessoa muito ativa, eu me entedio muito fácil, sabe? Então, eu falei, natação. E comecei a treinar e tal. Oi, Ítalo, queria que você contasse um pouco da sua história, saber onde você nasceu e a sua infância foi complicada, porque eu peguei na sua fala, você falou, eu não morava num bairro de classe média. Você chegou a passar por alguma dificuldade? Assim, minha infância foi um pouco nômade, para se dizer, né? Eu nasci em Porto Nacional, Tocantins. E assim que eu nasci, a minha mãe teve que se mudar para Goiânia, em busca de tratamento por causa da minha deficiência, para fazer as cirurgias. Se não fosse essa mudança dela, hoje eu estaria numa cadeira de rodas, porque eu não teria tido todo o apoio necessário naquela época no Tocantins. Então eu fui criado em Goiânia com ela, e assim, cara, a minha infância, eu não digo eu nunca tive a melhor casa, nunca tive, mas eu sempre tive o que acho que não pode faltar, assim, que era o amor da minha família e tudo. Fui criado junto com todos eles
Então, assim, minha mãe me deu uma boa educação, soube me mostrar o que é certo e o que é errado, entendeu? Então, assim, eu não, tipo, não passei dificuldades. Minha mãe nunca deixou faltar nada em casa, sabe? Ela era bem, tipo, se eu falava que queria alguma coisa e ela não podia dar, ela falava, ó, a mãe não pode dar. Eu entendia, eu falava, tranquilo, beleza. Às vezes fazia uma birra, né? Porque criança, você sabe, eu quero, não. Ela explicava, não, beleza. Mas assim, nunca passei fome, cara. Nunca, assim... Então, eu não tenho nada o que reclamar e tal. Sempre tive amigos por perto, sempre brinquei. Fui uma criança, sabe? Fiz tudo que uma criança faz. Você foi uma criança que, apesar da sua deficiência, você brincava com as outras? Ou você ficava com vergonha, ficava tímido, ficava num canto? Cara, então... Eu nunca tive problema assim com minha deficiência. Cara, tinha horas que eu tinha um pouco de vergonha, sabe? Porque eu me achava diferente. Mas acaba que você vai crescendo e tal. E hoje em dia, assim, cara, super de boa. Eu tinha mais vergonha então, porque tinha as piadinhas, sabe? Só que aí eu contornei essas piadas, tipo, eu comecei a fazer piadinhas com a galera, sabe? Tipo, conhecia as pessoas, aí eu começava a reparar o jeito que a pessoa era, o que ela fazia. Então eu também zoava as pessoas, entendeu? Então acabou que é como se diz, chumbo trocado não dói, sabe? Essas então, piadinhas era um preconceito que você sofria? Não era um preconceito, era uma coisa tipo, brincadeira mesmo de amigos ali, sabe? Então eu não levo como preconceito assim. E quando que você percebeu que a natação era a sua vida? Você falou, opa, comecei por causa da bronquite, mas isso aqui já está virando algo sério. Quando que você se tocou que era o que você gostava? Cara, eu sempre gostei da natação, né? Assim, sempre... A natação, posso te dizer hoje que ela é a melhor parte do meu dia. Tá. Entendeu? E, assim... Quando eu vi que estava profissional mesmo, foi quando eu comecei a receber. Que aí eu falei, opa... Receber dinheiro? Isso. Tá. Falei, opa, eu tô sendo pago pra fazer isso. Você tinha quantos anos? Vixe, cara, eu acho que eu tinha meus 13 anos, 14. Entendeu? Novo então, né? Um adolescente. Sim. E com 13, 14 anos já começou a receber um salário de quem? Então, a princípio eu comecei a receber do governo de Goiás, a bolsa que tinha. E logo depois eu comecei a receber do Ministério do Esporte. E com 13, 14 anos você já recebia um salário. Quando que veio um convite para a seleção brasileira? Quando que você disputou a primeira competição que você falou assim, caramba, eu estou disputando pela seleção brasileira, estou disputando uma competição importante? Então, meu sonho sempre foi ter uma camisa da seleção quando eu comecei. Então eu falava, nossa, que legal, ver a galera com a camisa e sempre queria ter uma. E assim, eu sempre buscando isso e tal, porque eu sempre trabalhei com pequenas metas, sabe? Então assim, uma coisa de cada vez e com calma. Apesar de eu ser um cara que quer as coisas muito na hora, sabe? E assim, minha primeira competição, cara, se eu não me engano, foi em 2011, Tá. em Sheffield, que eu fui convocado para fazer me apresentar, né, seleção e tal. Não, mentira, minha apresentação na seleção foi em 2010, no finalzinho de 2010. Que aí no início do ano 2011 eu viajei para Sheffield, na Inglaterra, que foi minha primeira viagem. E lá onde eu passei por um momento, não vou falar que foi um momento ruim, foi um momento que acho que é algo normal do esporte paralímpico. Foi onde eu passei pela minha primeira reclassificação, minha classificação internacional. Tá. Que a classificação ela funciona assim, você é classificado dentro do seu país e quando você vai para fora, para você ter direito a competir fora, você tem que fazer uma classificação internacional. Tá. E no Brasil eu sempre fui classificado como 6 e eu passei por 2 reclassificações no Brasil e tranquilo, como 6.
Aí chegou lá fora, eles olharam, fizeram todos os procedimentos, eu nadei, eles viram meus movimentos e me classificaram como 7. E pro público aí que está assistindo não deve estar entendendo muito bem essa coisa de classificação que eu estou falando. Eu vou estar explicando agora para vocês ter uma noção melhor, sabe, da classificação, como ela é feita no esporte paralímpico. Hoje dentro do esporte paralímpico a gente tem de 1 a 9. O S1 a S9. Isso, que são as categorias físicas, que conforme o grau da deficiência é dado um número. Então o S10, ele é uma pessoa que ele tem um grau mínimo de deficiência. Então ele consegue andar sozinho, tem uma mobilidade boa. E o S1, ele é um cara que ele já é mais, precisa de uma ajuda, ele já anda numa cadeira, ele tem pouca mobilidade, tem pouco, tipo, na água também, ele não consegue se mexer tanto, entendeu? E daí, aí a partir do 10, a gente tem o S11, o S12 e o S13, que são a categoria de deficientes visuais. Que o S11 ele é um cego total, cara, ele não enxerga nada. O S12 ele vê alguns vultos, luz, ele tem uma diferenciação de luz, essas coisas, mas também é bem fraco. E o S13 ele já consegue ter uma visão um pouco melhor. E para encerrar a gente tem o S14, que é o deficiente intelectual. E espero que vocês consigam entender melhor um pouquinho isso aí. Ou seja, você estava numa competição internacional, aqui no Brasil sempre se classificou pelo S6, de repente chega numa classificação fora do país e é classificado como S7. Ou seja, um grau de dificuldade maior para você, porque você estava acostumado aqui com o S6, subiu um nível no meio da competição. Qual que foi a sua reação daí? Você vai responder isso já já, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí. Conversa com o Ítalo Gomes Pereira Lima, tem apenas 22 anos, já disputou 2 Jogos Paralímpicos em Londres e aqui no Rio de Janeiro. Tem muitas histórias ainda para contar, não saia daí que o intervalo é rapidinho. Com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando Ítalo Gomes Pereira Lima, ele que tem 22 anos, já foi para 2 Jogos Paralímpicos e já já a gente vai abordar as próximas competições, quando que é o calendário, quando que tem Mundial. Antes, deixa eu contar por que eu estou de meia, né? Porque eu não estou de meia, porque eu quero fazer o programa de meia. É que neste ambiente aqui de piscina, né, Ítalo? Não pode entrar de sapato, não pode entrar de tênis. Então tivemos que deixar os nossos calçados do lado de fora, por isso que eu estou com a meia. A gente terminou o primeiro bloco falando da reclassificação que você teve que fazer. Você estava num torneio na Inglaterra, primeira experiência fora do país, devia estar feliz da vida, ia disputar o S6, ganhando tudo no Brasil, chega na Inglaterra, S7. Qual que foi a sua reação? Cara, assim, não sei se era porque eu não entendi ou se porque eu estava com muita vontade de estar, eu estava muito feliz de estar ali. Sim. Então, cara, a galera falou, Ítalo e tal, o que você... Falei, não, agora eu vou ter que treinar para ganhar dos S7, entendeu? Então, só que daí mudou todo o cenário, né? Porque você tá acostumado com a categoria e tudo, e assim, muda tudo, né? São novos adversários, novos tempos. Mais rápidos. Sim, com certeza. Então, você vai se acostumando ali. E essa mudança de classificação minha foi dada porque, tipo, eles fizeram os procedimentos deles e eles viram lá que, devido à minha pontuação, pela minha deficiência, eu seria um S7, entendeu? Tá. Então, vamos supor, se acontecesse de eu ficar na 6, poderia ser que eu seria classificado errado, entendeu? Você teria uma vantagem a mais do que os outros competidores. Então, hoje em dia, eu me vejo na 7 como na minha classe, entendeu? No perfil da classe, sabe? E desde então, desde esse torneio que você disputou, você só compete pelo S7 ou Sim, não? Desde esse torneio. Minha classificação ela foi confirmada já nesse torneio, entendeu? Tá.
Eu não sou muito bom de matemática, Ítalo, mas Jogos Paralímpicos de Londres 2012. Fazendo as contas aqui rapidamente, você tinha 15 anos. Sim. Você era muito novo, já foi classificado para os Jogos Paralímpicos. Conta como é que foi essa experiência, voltar na Inglaterra. Eu imagino que para você, um adolescente humilde, lá de Tocantins, chegar em Londres com 15 anos, era algo inimaginável ou você já tinha esse sonho e falava, não, eu quero estar lá em Londres? Não, cara, eu sempre tive vontade, né? Todo atleta, eu acho que, por mais que ele fale, não ligo, não quero, o cara, ele sempre quer, tipo, tá ali numa Paralimpíada, numa Olimpíada, que é o auge, né, do esporte. Assim, eu não vejo outra competição para dizer que é maior que os Jogos Paralímpicos e os Olímpicos, entendeu? Então, assim, eu tinha vontade. E lá em Goiânia, vou explicando que eu vou contando as histórias de trás para frente. Com certeza. E então, assim, tipo, lá em Goiânia eu comecei a treinar com a técnica Evani, no ginásio Rio Vermelho. Então, ela que me iniciou e tal, eu entrei na seleção treinando com ela. E houve um certo momento que eu mudei de técnico, assim, eu conversei com ela, falei, não, Ivani e tal. Daí eu passei a treinar na Academia Vila Olímpica, lá em Goiânia. Uma academia muito forte na natação Goiânia. E lá eu treinava com o Isaías e o Xandão, o Alexandre. E assim, foi lá que a gente fez a preparação para os jogos e tal. E até hoje eu lembro, assim, tipo, eu estudava de manhã. Aí eu comecei a treinar com o Isaías, aí virou o ano. Aí ele falou, eu quero conversar com a sua mãe. Eu falei, vixe, o que eu aprontei? O que eu fiz de errado? Eu fiz? Sempre chego na hora no treino. Aí, não, mãe, levei minha mãe lá. Aí ele chamou, falou, e assim, falou, dona Neide e tal, seu filho, ele tem potencial, mas para ele ficar treinando só um período por dia, a gente não vai conseguir desenvolver como a gente quer e tal, vai demorar mais. E eu gostaria muito que seu filho pudesse estar treinando comigo 2 períodos. E minha mãe, como ela sabia muito do que eu queria, que eu gostava da natação, ela falou. Só que aí ela olhou para mim e falou, só vou cobrar de você a escola. Então eu passei a estudar à noite e eu treinava de manhã e de tarde. Então, assim, mudou totalmente minha rotina. E a academia era longe de casa. Era não, porque eu ainda moro no mesmo lugar. Então, assim, eu pegava 1h30 de manhã para ir treinar de ônibus, treinava, saía do treino, pegava mais 1h30 para voltar para casa. Aí arrumava a minha irmã para ir para a escola, arrumava o almoço, porque minha mãe saía para trabalhar. Aí mandava minha irmã para a escola, almoçava. Depois de almoçar eu já corria pro ponto, pegava mais 1h30 para ir treinar. E treinava, saía do treino, pegava mais 1h30 de ônibus para voltar para casa. Aí chegava, às vezes nem dava tempo de banhar para ir para a escola. Aí já ia para a escola. Chegava da escola umas 10, 10h30, dormia 11h30, acordava no outro dia 5h30, 6 horas. E foi assim, entendeu? E eu acho que foi um período que muita gente pode falar, nossa, quanta assim, dificuldade que você tinha, não, mas foi um período que eu curti muito, sabe? Assim, tipo, acho que foi um período que eu evoluí bastante como pessoa, por estar todo dia vendo as pessoas e tal. E, tipo, às vezes quando você acha que, tipo, tá difícil pra você, você vê uma pessoa que tá pior que você, entendeu? Então, acho que você não pode pensar assim, tá difícil e tal. Igual, se você tem um sonho, tipo, você tem que permanecer focado nele, sabe? Hoje em dia você consegue se manter através da natação? Hoje em dia consigo. Você recebe um salário todo mês? Você tem bolsa de governo federal? Então, hoje em dia eu sou patrocinado da Caixa, recebo do Ministério do Esporte e sou patrocinado da APC em Campinas, né? Então, assim, e sou patrocinado do time de São Paulo. Então, hoje, assim, eu não tenho o que reclamar, cara.
Hoje eu consigo me manter bem, consigo ter uma qualidade de vida boa, consigo comprar meus suplementos, tudo sem problema, entendeu? Ô Ítalo, dizem que no Brasil não falta dinheiro, falta organização, falta gente competente. Você acredita nisso? Da época que você começou para hoje, você viu o Brasil melhorar em estrutura, melhorar em organização? A gente tem os melhores professores, treinadores? Sim, com certeza. Tipo, a gente tem o Léo aqui, o nosso treinador, ele é muito bom. Os melhores atletas paralímpicos do Brasil, tipo, é óbvio que a gente tem os melhores técnicos, né? Porque senão não teria os melhores atletas. E assim, cara, essa questão de organização, eu acho que, tipo, não é nem organização, é mais por falta de conhecimento, assim, do esporte paralímpico. Às vezes muitos técnicos ficam, tipo, meio com receio de pegar um atleta paralímpico e falar, não sei, sabe? Entendeu? Então, acho que com conhecimento, então, eu acho muito importante eu estar falando aqui, porque através de mim, através desse programa, muitas pessoas ou técnicos que não têm conhecimento vão estar tendo conhecimento, entendeu? Ô Ítalo, voltando para os Jogos Olímpicos de Londres, resta apenas 4 minutos. Passa rápido o programa, viu? Fazer uma comparação. Jogos Paralímpicos de Londres, Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Qual que foi melhor em questão de estrutura, de hotel e depois de nível de competição? Cara, os Jogos Paralímpicos de Londres foi legal, foi tipo minha primeira Paralimpíada, né, cara? Então, sabe, você, entendeu? Foi mágico pra mim e tal. E a estrutura lá é muito boa, assim, impecável mesmo, os caras capricharam. E comparando com o Brasil, cara, assim, a estrutura tava ótima também. A piscina, nossa, uma maravilha. A vila muito bonita. E, cara, assim, eu brincava aqui nos Jogos do Rio, eu brincava com a galera e falava, meu primeiro Jogos é agora. Mas, assim, eu sentia que eu tava curtindo a vibe dos Jogos Paralímpicos do Rio. Porque em Londres eu acho que eu fiquei meio... Muito nervoso. Você não sabe ali o que tá... Tipo, você tá meio... Você não sabe o que tá acontecendo. É um peixe fora d'água ali. Então, cara, nos Jogos do Rio eu tava de boa, sabe? Tranquilo. Que dia que você vai nadar? Cara, não sei, entendeu? Tranquilão, assim, tava numa vibe muito de boa. E foi de boa e ganhou uma medalha de bronze? Sim, foi graças a todo o trabalho que a gente veio fazendo, desde quando eu mudei para São Paulo, então foi muito bom ser gratificado com essa medalha lá. Tá certo. E agora, Ítalo, fala pra mim, qual que é a sua carga de treinamento? Então, pós-jogos agora, esse período agora a gente está com uma carga menor, devido ao campeonato mundial ter sido adiado por causa dos terremotos que houveram no México. Então, para não haver um overtraining, o nosso técnico ele optou por dar treinos menores em um só período, para a gente conseguir manter o pico de performance até lá, sem quebrar muito a gente, entendeu? Para quando que foi reagendado o Mundial? A gente viaja dia 28 desse mês pro México. E aí a competição acontece em dezembro, começo de dezembro? Acho que é dia 2 de dezembro, se eu não me engano. Tá certo, então mas assim, do início do ano, a carga de treino foi muito pesada. Porque, querendo ou não, esse ano é um ano pós-jogos, então é um ano ali que os técnicos, eles olham o que precisa ser melhorado, eles vão fazer a base pro ciclo que vai vir até Tóquio, então esse ano foi um ano mais pesado. Ítalo, restando apenas 1 minuto para encerrar o programa, quero te fazer ainda 2 perguntas. Primeira, quem que é seu ídolo no esporte? Cara, eu não digo ídolo, eu tenho muitas inspirações. Na natação paralímpica eu me inspiro muito no Clodoaldo, Daniel Dias, André Brasil. É uns caras que eu sempre, quando estou perto, eu busco ver como eles fazem as coisas, aprender com eles.
E assim, eu curto muito o Muhammad Ali pelo que ele passava e tal, o psicológico do cara também. Phelps é um cara tremendo, assim, Bolt também. Então eu busco me inspirar de vários lados. Pra gente encerrar, qual que é o seu objetivo na natação? O que você busca? Cara, meu objetivo era conquistar uma medalha nos Jogos Paralímpicos, que eu conquistei um bronze, e eu conquistei. Então, assim, eu não vou ficar sem objetivo. E eu já tô com o objetivo de buscar subir mais alto no pódio, porque eu sei que eu tenho potencial para isso e vai depender de mim, porque eu tô cercado de pessoas que fazem de tudo para eu desenvolver isso, então depende de mim querer desenvolver também, entendeu? Esse bronze no Rio foi no S7. Isso. A gente vai te mandar pro S8 então, tá bom? Vamos ficar no S7. S7. Ítalo, muito obrigado. Parabéns aí pela sua história e boa sorte. Beleza. Valeu, galera do Mais Esporte. Obrigadão. Valeu, então o programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!